Olá, estudantes do Livro dos Espíritos. Nós vamos gravar agora a aula da quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. Essa aula será enviada por volta, um pouco antes aí das 20 horas, quando nós temos aula lá no centro. E nós estamos estudando a introdução do Livro dos Espíritos, mas ainda é a introdução do José Herculano Pires, tradutor. Então, se você usa o Livro dos Espíritos com outro tradutor, você não vai ter essa introdução, né? Já já a gente chega na introdução feita pelo Kardec, e aí tem todos os livros. Mas, dada a importância dessa introdução, a gente optou por gastar aí umas 3, 4 semanas falando sobre ela. Hoje nós vamos estudar o item que o Herculano Pires chama de a legitimidade do livro. Nesse primeiro momento ele vai falar por que o livro tem legitimidade. Então, como eu já expliquei nas aulas anteriores, essa parte da introdução ela fica um pouco mais cansativa, a gente lê um pouco mais, né? Não é a dinâmica das perguntas e respostas. Mas eu tenho certeza que as pessoas que querem conhecer a doutrina espírita estão interessadas em saber a opinião do Herculano. Até porque, né, eu já citei isso para vocês, Emmanuel diz que Herculano Pires é o metro que melhor mediu Kardec, ou seja, a pessoa que melhor interpretou a mensagem kardecista. Então vamos lá. Legitimidade do livro. O Herculano cita que alguns anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, quando Kardec publica a Gênese, ele escreve, né, que anos haviam se passado, alguns anos haviam se passado da publicação de O Livro dos Espíritos e que nada, né, que a ciência havia tentado desmascarar, desmentir ali o espiritismo havia sido concretizado, ou seja, ao contrário, né, só havia confirmado as teorias espíritas até então. E aí o Herculano diz que mais de 100 anos, na verdade, agora, quando ele escreveu mais de 100, agora mais de 170 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, essa afirmativa é verdadeira. Não há nada na ciência que tenha desmentido de maneira significativa os pilares da doutrina espírita, né? As bases da doutrina espírita. Então, o que o Livro dos Espíritos trouxe lá em 1857, né, há 173 anos atrás, continua verdadeiro, mesmo passando pelo crivo da ciência e todos os avanços da ciência. Aliás, é isso que ele diz no segundo parágrafo. O século, né, fim do século XIX, todo o século XX e podemos dizer o início do século XXI, foi um período, está sendo ainda um período de grande avanço científico. E mesmo com isso, não há desmentidos, né, a respeito da obra espírita, né, no que tange ao seu aspecto científico, ao seu aspecto experimental. Aí tem uma frase que eu quero ler para vocês e comentar. Na verdade, o desenvolvimento da ciência se processa exatamente na direção dos princípios espíritas. A desintegração da matéria pela física nuclear, a concepção da matéria como concentração de energia, a percepção cada vez mais clara de uma estrutura matemática do universo. Tudo isso são coisas que a doutrina espírita havia dito e que a ciência, nesse um século e meio aí, apenas confirmou, coisa que a ciência nem sabia no meio do século XIX, mas que já havia sido revelado pelos espíritos, né? Parecia estranho falar disso quando não havia comprovação científica. E às vezes quando as pessoas falam, mas isso não tem comprovação científica. Não tem ainda, né? A ciência engatinha. Vou dar um exemplo, né? A desintegração da matéria. Conversando com amigos, professores de física, eles dizem, olha, a física já conseguiu fazer o teletransporte, né? Desintegrar a matéria aqui para que ela seja transportada e apareça no outro lugar, mas ainda com átomo e gasta muita energia. Então, assim, recentemente, né, nas últimas décadas, a física conseguiu esse avanço.
aquilo que a gente via nos filmes de ficção, né, do Jornada nas Estrelas, que a pessoa desaparecia aqui e se materializava em outro local, né? É, então a ciência já deu primeiros passos nesse sentido, mas ainda muito acanhados. Só que é a comprovação de que isso é possível, não é? Então, a doutrina falava disso quando nem ficção científica ainda isso era, né? Olha só, por trás da energia parece haver outra coisa, que seria o pensamento. Tudo isso nos mostra que Kardec tinha razão ao proclamar que nem Deus, nem a religião verdadeira, nem, portanto, o Espiritismo, como religião verdadeira, né, tinham nada a perder com o avanço da ciência. Isso é muito interessante, porque as religiões sempre viram a ciência como inimiga, né? O medo que elas tinham de que a ciência fosse desmenti-las, comprovar. Então, isso aconteceu muitas vezes, né? A Terra é o centro do universo. Aí vem Galileu Galilei, vem Nicolau Copérnico, vem Giordano Bruno, enfim, vários cientistas, né, pesquisadores, para dizer, olha, só que não, né? A Terra não é o centro do universo. Isso desmentia pressupostos da Igreja Católica. Assim como a Terra é plana, e aí vieram as pesquisas comprovando que não. Eu sei que você deve estar pensando que algumas pessoas ainda acreditam que a Terra é plana. É verdade, né? Não é objeto da nossa aula de hoje, mas o negacionismo, já citei isso em algumas aulas, é uma forma de pensamento oriunda de uma série de obstruções racionais, né, que a pessoa tem. Medos, digamos assim, orgulho, né, necessidade de comprovar que o seu pensamento está correto. E aí elas negam a epidemia, negam que o homem chegou à lua, negam que a Terra é redonda, enfim, negam a importância, a eficácia da vacina, mesmo com todos os dados científicos dizendo o contrário, né? Essas pessoas estão, digamos assim, comprometendo a sua existência enquanto espíritos imortais. Por quê? Nós sabemos, a doutrina espírita nos diz isso com clareza, que precisamos nos desenvolver nas duas asas, a da moralidade e a da intelectualidade. Ou seja, nós precisamos acompanhar os avanços científicos, a ciência está longe, eu acabei de falar isso, de ter a verdade final, mas existem pressupostos que não é possível mais negar, né? Então, se eu aplico vacina e erradico uma doença, né, e estamos falando de bilhões de pessoas, como negar a eficácia da vacina? Ah, mas eu conheço alguém que teve uma reação. Qualquer medicação, qualquer coisa pode ter uma reação adversa em função de vários fatores, mas isso não quer dizer que não seja extremamente eficaz. É mais ou menos como se alguém foi ao centro, recebeu um passe, chegou em casa e desencarnou. Aí a pessoa vai dizer assim, olha, o passe faz as pessoas desencarnarem. Eu conheço alguém que depois que chegou do centro, desencarnou. Mas isso não tem pressuposto científico, né? A pessoa pode sim ter recebido o passe, mas não quer dizer que ela desencarnou por isso. Então, até com relação às pessoas que tiveram algum tipo de problema, né, oriundo da vacina, a gente precisa pensar muito se é verdade, se há comprovação científica naquele caso, sem contar os bilhões de casos que comprovam o contrário. Isso é apenas para demonstrar como é que a doutrina espírita é racional. Isso é pressuposto da doutrina espírita. Nós devemos pensar de forma lógica, racional, sem a fé cega, né, e com a fé raciocinada. É esse um dos pressupostos da doutrina. Mais uma frase do Kardec aqui muito importante. Essa segurança dos princípios espíritas, perdão, a frase do Herculano Pires, não do Kardec. Essa segurança dos princípios espíritas
decorre da legitimidade da fonte espiritual do livro, da pureza dos seus meios de transmissão mediúnica, né? E da precisão do método kardeciano. Então nós voltamos daqui um pouco para falar sobre esses 3 itens. Um abraço.